Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui reunidos a trindade da fisioterapia. É nóis. E Cris fugiu. Cris tá lá no backstage Voltou hoje. Voltou pros bastidores, mas logo ela volta para cá. Hoje a gente está aqui para falar sobre reabilitação funcional. Estamos apenas nós, os hosts aí do podcast. Faz um tempo já, né? Que não gravamos só os três. Só os três faz tempo. Faz um tempinho, né? Mas a última sequência que foi toda de criança, sempre teve alguém de convidado. E no último teve a Cris aqui com participação especial. É isso. Vamos pro papo. A ideia foi basicamente do Franco, de falar sobre reabilitação funcional. Certamente nesse papo a gente vai trazer assuntos que a gente já trouxe em novidade, né? A gente nunca falou disso aqui. Cara, assim, isso remete a começo do começo, assim, Sim. né? Tipo, primeiros episódios, gravação no Meet, assim, muito provavelmente. E agora com mais qualidade e nunca, apesar de ser o mesmo tema, sempre tem novidades, sempre tem formas diferentes de tratar do mesmo assunto, né? Sim, e eu acho que quem ouve também nunca é demais ouvir de novo. Uhum. A gente vai dar um exemplo diferente, vai puxar um raciocínio um pouco diferente, sempre contribui. Uhum. E eu diria mais, talvez não seja exatamente da forma com que já passou aqui, porque a gente pretende seguir a linha das últimas gravações, que são temas que se correlacionam numa sequência de episódios. Então teve 4 episódios. Aqui a ideia hoje é a gente fazer uma sequência de 5 episódios, né? Um hoje mais introdutório, falando de reabilitação funcional como um todo, mas logo mais a gente vai falando dos temas mais fechadinhos ali. Reabilitação funcional do tronco, quadril, joelho, tornozelo. E aí em cada um desses a gente vai mergulhar um pouquinho mais de cabeça. Então aí mora a novidade com certeza, né? Boa, legal. Bom, vamos lá, e aí? Reabilitação funcional, pelo que eu entendo, kettlebell na mão, corda naval, tapetinho verde, espaço emborrachado. Pulando caixote, jogando barra pra cima. Reabilitação funcional é isso, não é? Que vocês estão falando? Exatamente. Bom, pode ser, depende, né? Dependendo de quem a gente tá cuidando e tratando, pode ser que seja isso mesmo. Pode ser que seja tudo isso e mais um pouco. Mas é uma imagem que está no imaginário das pessoas quando ouvem de reabilitação funcional, o treino funcional. Acho que deve vir, né? algo mais ou menos nessa linha mesmo. É o treino funcional, né? E muitos, acho que se a gente for procurar na internet por fisioterapeutas que são especializados em reabilitação funcional, assim, que se denominam dessa maneira, a gente vai ver coisas muito parecidas, até no próprio espaço, né, do físio que se diz um reabilitador e que cuida de função, né? Ou num processo de reabilitação, por exemplo, de um pós-operatório, se faz uma reabilitação mais local, depois mais, talvez até voltado para VDs, um fortalecimento, e aí chega na fase funcional no esporte e vira o retorno ao esporte. Então, só se pensa em funcionalidade na pré-alta. E o que a gente vai falar de reabilitação funcional, na verdade, é 100% do tempo olhando para a funcionalidade. Olhar para a funcionalidade na avaliação, no tratamento, na alta, 100% do tempo pautado na funcionalidade. Legal. E acho que um ponto legal de começar foi muito bom essa ideia do imaginário. Não tinha pensado nisso, mas acho que isso remete mesmo. Mas é legal começar pelo que não é, né? E o que a gente está falando que não é reabilitação funcional? Bom, isso já está falando que não é necessariamente ter o treinamento funcional dessa forma mais estereotipada, não necessariamente é o que a gente vai chamar de reabilitação funcional, mas acho que o principal contraste que a gente quer dar aqui é que a gente não vai focar na reabilitação meramente segmentar, né? Estruturada e voltada ali para atacar aquela articulação, aquele tecido que foi afetado e pensando em como melhorar, sei lá, a estrutura daquele tecido, a arquitetura daquele tecido, a inflamação tecidual, a dor regional e assim ganhar força
naquele segmento, enfim, sair de algo muito micro e fazer o que a gente por muito tempo ouviu, mas hoje fala também, que é tirar a lupa, enxergar um pouco mais do comportamento como um todo e entender que aquilo que é a queixa, que é o sintoma, muito provavelmente é consequência do comportamento. E se a gente não conseguir modificar esse comportamento, grande chance daquilo perpetuar. Boa. Vamos nessa. Para comer. Vai lá. Não, eu acho que algo que eu gosto de falar sempre é... Pô, hoje em dia tudo é meio funcional, né? Tem nutrição funcional, tem treino funcional. O que diferencia a nossa reabilitação funcional do que a gente está falando, se não é da corda naval e do kettlebell? A gente está falando de funcionalidade, da pessoa funcionando no seu ambiente. Então, são os comportamentos que a pessoa executa, e o que interessa para a gente é o comportamento motor. Então, a gente está sempre dentro de um contexto de indivíduo, tarefa, ambiente. Alguém fazendo alguma tarefa dentro de um ambiente. E os problemas que os pacientes trazem são problemas relacionados a isso. Em alguma tarefa, em algo da vida dele, está tendo algum problema que ele precisa que a gente ajude a resolver. E por que a gente olha para a funcionalidade? Por que a gente chama de reabilitação funcional? Por que a gente dá essa importância? Porque a gente achou bonita? Porque é marketing? Né, uma forma de vender nosso trabalho? Não. A importância Pensei que disso... fosse. Pô. Caramba, Cássio. Pô, desculpa. Tá vendo? Quem tá ouvindo aí, a gente tá retomando um assunto, mas pro Franco foi novidade. Cara, é assim porque é assim que funciona o sistema nervoso, é assim que funciona o comportamento humano. O aparelho locomotor, que é o que costuma dar problema para quem procura a gente na área do esporte e da musculoesquelética, é a ferramenta que o sistema nervoso usa para funcionar no seu meio ambiente, para poder permanecer vivo. Então, a linguagem do sistema é a funcionalidade. E se a gente quiser conversar com esse sistema para ter uma resposta adequada de melhora de comportamento e melhora da lesão, a gente precisa olhar para a funcionalidade. Legal. E, cara, acho que até aproveitando o gancho do que o Cássio trouxe, eu gosto de uma figura que é realmente uma marionete, assim, né? Então, acho que isso exemplifica bem o que eu quero mostrar. Sistema nervoso central, parte tomadora de decisão, que quer interagir e enfim, explorar o ambiente, ela está numa caixa preta que grande parte ali está no crânio, o resto está circunscrito dentro da coluna e não consegue ter acesso ao mundo externo por conta própria, só o sistema nervoso não acessa. Então ele precisa do restante do corpo, e aí o restante do corpo seria o próprio bonequinho da marionete, enquanto essa parte tomadora de decisão é a mãozinha que articula ali e faz contato com esse boneco. Mas qual que é a grande sacada? O corpo é a interface que o sistema nervoso tem para poder interagir. Então, se essa conversa entre as duas partes não estiver funcionando bem, e principalmente o sistema nervoso não conseguir lançar lá seus tentáculos para a periferia e captar a informação do que tem no mundo, e depois usar essa informação para tomar decisão e dar um comando final de como agir nesse mundo, não vai dar certo. Então, é um caminho que depende das duas pontas, do corpo, né, que vai ser o atuante, e do sistema nervoso, que vai ler, entender o que está acontecendo no mundo, planejar e executar o comando que vai ser finalizado lá pelo corpo. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender por que a funcionalidade é tão importante, e depende dos dois pontos principais. Claro que é o que a gente está trazendo aqui, depende de todos os outros sistemas, mas eles são fundamentais quando a gente fala de funcionalidade. Boa. Acho que diferenciando aí bem os dois, né, a gente fez um ponto e um contraponto, né, o que não é a reabilitação funcional e o que é.
Muito da cultura e da história da reabilitação é assim, houve uma lesão, vamos tratar essa lesão. Né, a fisio até nasceu, teve um desenvolvimento grande nos períodos de guerra, no pós-guerra. Então, tinha uma lesão, tinha uma deformidade e a gente precisa tratar aquilo. E o foco sempre foi para o tecido. Né? Que recursos a gente pode fazer para cicatrizar mais rápido ou para resolver a inflamação, para tirar a dor. E depois daquele tecido sanado, daquele tecido cicatrizado ou regenerado, agora vamos devolver esse cara para atividade funcional. E o que a gente está trazendo é que a gente enxerga diferente. O paciente vem para a gente com um problema funcional. Ele está com dificuldade de subir escada, está com dificuldade de chutar uma bola no gol, ele tem dificuldades na vida dele. Essa dificuldade, grande parte das vezes, o que faz o paciente procurar a gente é dor. Eu tenho a dor para varrer a casa. E aí é com esse olhar que a gente vai reabilitar esse paciente, porque é uma dor lombar para varrer a casa. E, bom, acho que eu vou entrar num tópico que a gente tinha deixado meio para o fim, mas essa pessoa que tem dor lombar para varrer a casa, ela talvez precise de uma reabilitação totalmente diferente de alguém que tem uma dor lombar para fazer um levantamento terra no CrossFit, ou para fazer aqueles balanços pendurado no CrossFit, que vai ser totalmente diferente do outro que tem dor porque trabalha o tempo inteiro no home office, fica sentado horas e horas no dia, que é diferente do outro que tem dor lombar para nadar borboleta. Então, não é porque a mesma região que está lesionada que a gente vai tratar todo mundo igual, e que era o raciocínio antes, né? As escolas ensinavam tratamento de dor lombar. Aí você aprende a tratar dor lombar independente do contexto. Uhum. E o que a gente acredita é justamente o contrário. O contexto é fundamental. A gente vai tratar aquele contexto funcional. Então, não tem como traçar um protocolo, tratamento de dor lombar que sirva para todos. Uhum. Eu acho que talvez um grande diferencial ao ter esse raciocínio seja justamente você conseguir fazer interface quando de fato tem lesão tecidual, né? Uhum. Você conseguir entender o comportamento motor frente a uma lesão tecidual, o que pode acontecer de repercussão, e conseguir desenvolver, né, uma evolução funcional que não só respeite os tempos de cicatrização e etc., mas que vá em prol também de uma carga adequada naquele tecido lesionado, não só daquele como de outros, né? Então, é um raciocínio que, no fim das contas, ele não é só para dor, né? Você citou exemplos de pessoas com dor, mas exemplos de dor e lesão, de fato, importantes, né? No mesmo contexto. Cara, e acho que também vale a reflexão ampla que o Cássio fez e que você meio que retomou agora também, que a fisioterapia justamente surgiu ali muito associada com esse contexto de pós-guerra e de doenças infecto-contagiosas. Então, por exemplo, o IoT lá na Faculdade de Medicina da USP, ele tem muita relação com o surto de poliomielite. Uhum. Então, você tem uma doença infecto-contagiosa que gera danos a estruturas específicas e esses danos acarretam em problemas de funcionalidade, de comportamento, de mobilidade, enfim. E aí é claro que nesse contexto, como o vetor causal do problema é infecto-contagioso, você tem que correr atrás do prejuízo e cuidar daquela região, né? E para várias doenças ou situações traumáticas vai funcionar assim. O cara que está amputado, ele perdeu ali, sei lá, um membro inferior e você vai ter que correr atrás de adaptar esse cara a uma nova realidade. Mas a partir do momento que a medicina e a área da saúde no geral evoluiu, morre-se menos, infecta-se menos, tem-se menos doenças dessa característica e, consequentemente, menos consequências, a população foi vivendo mais e foi tendo mais doença crônica, degenerativa, em que a causa não é mais uma única, aguda ali, isolada, mas ela é consequência em grande parte do comportamento. Tanto é que em vários momentos a gente trouxe gente para falar da importância de atuar sobre o comportamento, modificação do comportamento, o quanto que isso é desafiador
E se a gente continuar usando o mesmo método de tratamento dentro da fisioterapia para que funcionou em um mundo, em um contexto, em outro contexto agora que ele é multifatorial e depende de compreender e modificar o comportamento, não vai dar certo. Tá meio que fadado ao fracasso ou então aquele sucesso parcial com data para a próxima falha. Então, acho que é daí que vem a reflexão de, a gente precisa olhar esse problema de um jeito diferente. A gente precisa olhar para o comportamento, para a funcionalidade e entender que para várias situações ela vai ser a causa primordial do que a gente está encontrando como sintoma depois. E mesmo nessas situações de doença, trauma, doença mais aguda, meio que a gente conversou com a Débora, com a Carol Fu nos episódios sobre UTI. Esse cara está numa situação crítica de cuidado intensivo, mas o que eu posso fazer lá na UTI que vai possibilitar uma melhora funcional para esse cara na enfermaria, no ambulatório e na alta? Se eu só cuidar do pulmão dele, manter esse pulmão limpo, rígido, e ventilando e perfundindo, esse cara, primeiro ele vai ter uma dificuldade de recuperação clínica já também. Mas assim que ele tiver uma recuperação clínica e tiver alta da UTI, e aí se a gente for pensar em funcionalidade, ou só pensar em funcionalidade quando ele tiver alta do hospital, já se perdeu muita oportunidade de reabilitação. Então, o foco na funcionalidade ele é integral, é o tempo inteiro olhando para a funcionalidade. O paciente está com Covid, mal no hospital, não interessa, a gente está olhando para a funcionalidade. Que seja, num primeiro momento, respirar bem, mas é a função que está sendo determinante naquele momento. Mas o que eu posso fazer já para ele respirar bem e ter uma condição melhor de virar no leito? E ter uma condição melhor de daqui a pouco conseguir ficar sentado no leito. E assim por diante. A gente está sempre olhando para a funcionalidade. Acho que essa é a mensagem, assim, reabilitação funcional. O que a gente faz na reabilitação funcional? A gente olha para a funcionalidade 100% do tempo. Boa. Sugestões de como retomar ou começar de fato o papo? Cara, acho que a gente podia seguir falando da parte mais musculoesquelética e ortopédica, né? Que a gente já deu panorama macro. Entender, acima de tudo, então, como que o corpo machuca, como que ele pode sofrer, como que ele pode dar problemas que venham parar na nossa mão. O que você acha? Pode ser. Aqui deu vontade de ter aquele gráfico para exemplificar, o clássico gráfico de estresse, frequência. Dá para buscar aí qualquer coisa, se achar que vale. Depois eu busco aqui, mas acho que dá para explicar. Acho que a gente pode, de repente, pegar um tendão como exemplo. A pessoa, em algum momento, pegou uma tendinite. É infeccioso. Tá? Espirraram na cara dele e ele pegou uma tendinite aí. Alguém com tendinite deu uma mão para ele. Pegou. Eu tenho um caso recente de uma paciente que pegou uma bursite, cara. Uma bursite infecciosa mesmo. É mesmo? Caramba. Sim. Ela teve um problema dentário, precisou fazer um procedimento, aí não lembro se demorou a tomar um antibiótico, e aí foi estourar uma bursite no olecrano, cara. Caramba. E aí era infeccioso. E aí? Antibiótico sim, resolve. Tratamento. Ainda bem que foi parar na bursa, não no osso. Pois é, cara. Não na articulação. Enfim, o cara pegou uma tendinite ali. E é muito louco isso, porque esse paciente que chega com tendinite num serviço de saúde, ele chega quando o negócio está meio bravo, já está dando dor de cabeça para ele, está doendo para lavar louça, está doendo para jogar tênis. Então ele chega para procurar ajuda com a tendinite instalada, tendinopatia. Aí, como é que trata isso? O tendão está ruim, vamos estudar o tendão. Então eu estudo o tendão, o que é um tendão saudável, estudo o que é o tendão doente. Então o colágeno está diferente, tem menos densidade de fibra de colágeno, tem mais líquido extracelular, tem uma célula maior, tem neovascularização. Aí, então temos realmente uma comprovação patológica de que o tecido está danificado. Não é inflamação, isso já se sabe,
mas é um tecido degenerado e está danificado. E o foco vai para como melhorar esse tecido. Então, já que temos um tecido danificado, como que a gente recupera esse tecido? E aí os caras ficam tentando onda de choque, injeção de óxido nítrico, antes dava anti-inflamatório, agora não serve mais anti-inflamatório porque não tem inflamação. O que a gente pode fazer? Aí um ortopedista lá da Suécia descobriu por acaso que atividade excêntrica melhora, então vamos tratar com excêntrico. Aí ninguém nunca parou para pensar, cara, mas por que esse tendão ficou doente? E a discussão sempre é muito não é nem lupa, né? É o microscópio. Putz, mulheres têm mais tendinite do que o homem, deve ser hormonal, eu acho que tem a ver com estrogênio. E aí vão muito fundo na lupa no microscópio. E se você parar para pensar e perguntar para a pessoa, fala, meu amigo, mas dói quando? Não, dói quando eu vou lavar a louça, ou dói quando eu vou rebater no tênis. Aí fica muito fácil de pegar essa questão da funcionalidade, que vamos pensar num tendão calcâneo. Esse tendão calcâneo está lá. Se eu botar ele no microscópio, ele está degenerado, ele está com todos esses sinais que eu falei. Dói quando você está sentado? Não, não dói. Dói quando você está dormindo? Não dói. Dói quando você anda? Não dói. Dói quando sobe escada? Não dói. Quando dói? Dói quando eu corro, principalmente nos treinos longos, depois de 8 quilômetros. Então o tendão está lá danificado. Se você olhar para a patologia dele, para a histopatologia dele, ele está degenerado, mas não dói deitado, não dói sentado, não dói andando, dói correndo. Jura por Deus que o problema é o tendão doente? Não está claro que o problema é a corrida? A corrida foi... E se você for buscar a história dessa pessoa, começou como? Putz, começou quando eu estava correndo, primeira vez que eu senti foi correndo, senti um desconforto, não era dor, mas foi um treino muito longo, aí eu parei, fiz gelo, dei um repouso, depois nem doeu mais, aí depois fiz um outro treino longo, voltou um pouquinho, e a história vai contando para a gente claramente, o que está machucando esse tendão é a corrida. Vamos olhar na corrida para ver o que está machucando esse tendão? E todas as histórias, eu dei o exemplo do tendão, isso vai servir para uma canelite, vai servir para bursite, vai servir para dor lombar. Sempre você vai conseguir entender mecanismos se você for atrás da história da pessoa e descobrir o que provocou, onde que... em queixas mais antigas, que aquele paciente chega falando, não, dói o tempo inteiro. Ainda assim, se você investigar bem, você vai ver quais são as tarefas que pioram a situação, aquilo que ele deixou de fazer por dor. Tem momentos que você fala, mas e subir escada dói? Não dói para subir escada. Ah, mas eu não estou subindo. Ah, mas parou de subir por quê? Não, porque doía muito, agora eu só vou de elevador. Ah, então a escada é um problema. Então, com uma história bem coletada, é muito fácil identificar que o problema é da funcionalidade. Então, ali que a gente vai ter que buscar o porquê que esse tecido está machucando, e não só tentar tratar um tecido machucado já. Aí fiz um baita discurso e termina, a gente olha para a cara do outro e beleza, legal. E, enfim, então, beleza, o cara machucou... E você não falou como que os tecidos machucam, que foi a pergunta inicial. Você contou só a história, lenga-lenga. Putz, é foda. Não, mas foi uma boa contextualização. Mas e aí, como que o tendão machuca? Então, aí, como que o tendão machuca? Aí que está a resposta. E é aquela arrogância típica, nossa e minha especialmente, eu sei mais do que a ciência. Porque, velho... Não à toa você tem um livro chamado Além da Ciência. Além da Ciência. Os caras estão procurando explicação para o que machuca tendão. Ponto. Eles estão olhando para... Aí que está justamente nossa primeira conversa, que nosso primeiro momento que foi, não vamos olhar para o tecido, vamos olhar para a função. E os caras estão olhando tecido tendíneo, o que machuca tecido tendíneo. Estão lá tentando saber o que machuca, o que faz doer. Cara,
Não existe essa resposta, o que machuca... vamos lá. Tendão é um tecido conjuntivo ali, cujo papel é transmitir a força do músculo para o osso e do osso para o músculo. A gente vai ter vários tipos de tendões e que funcionalmente tem participação em movimentos muito diferentes. Então, o tendão aqui, parecendo o cordão o fio desse microfone. Como é que eu posso estourar um fio desse? Se eu der uma martelada nele, vai estourar. Se eu puxar ele muito forte, ele pode estourar. Se eu torcer ele, pode estourar. É exatamente o mesmo raciocínio na hora que a gente leva para o tendão. O que pode machucar um tendão? São várias coisas. Nos tendões de membros inferiores relacionados ao aparelho extensor, então, relacionados com a tarefa de agachar e levantar, tríplice flexão, tríplice extensão, tríplice flexão excêntrica, né, controlada. Então, a gente está falando de tendão calcâneo, tendão quadricipital, patelar, ligamento patelar. Eles vão estar muito relacionados a uma falha no excêntrico em que esse tendão é puxado bruscamente. Se a gente imaginar alguém aterrissando de um salto sem amortecer, aquela batida seca, chapada, o tendão recebe essa pancada e ele machuca. Mas se eu olhar para o tendão do supra, não é assim que o tendão do supra machuca. Se discute, o mecanismo clássico é que ele machuca por impacto, compressão. Se discute um pouco se é isso mesmo ou não, mas vamos dizer que ele se machuca por compressão. Tem outros tendões, se pensar na banda iliotibial, ele pode, ou a face lata, pode machucar por atrito numa estrutura óssea. Então, cada tendão vai machucar de um jeito dependendo da tarefa, dependendo da funcionalidade. Então, nunca vai se chegar numa resposta o que machuca tendões. Um tratamento único foi o que tentaram fazer com o excêntrico. Descobriram que o excêntrico funciona para o tendão calcâneo, aí tentaram fazer excêntrico em todos os tendões do corpo. Não, funcionou para calcâneo, funcionou para o patelar, porque o mecanismo comum é a falha no excêntrico. Então, deu sorte de funcionar para isso. Mas para o epicôndilo medial, epicôndilo lateral, não serviu, porque não é esse o mecanismo. O mecanismo não é a falha no excêntrico. Não serviu para manguito. Então, como é que a gente chega a essa resposta? Por que a gente chega numa resposta que eu posso dizer que a ciência está perdida? Eles não sabem onde que eles estão procurando no tendão, porque nunca pararam para olhar para a função. E a hora que a gente olha para a função e numa conversa com o paciente fica claro. E a hora que a gente for... Se o paciente, pela história dele, disser para a gente, meu problema está quando eu vou atacar uma bola no vôlei, e eu for lá olhar, eu vou encontrar um mecanismo. E aí, encontrando o mecanismo, eu sei como modificar esse mecanismo e resolver o problema. Então, os tecidos vão se machucar lá na função. Né? Do exemplo do tendão, mas o osso vai ser assim, a articulação vai ser assim. E cabe a gente identificar que função é essa para ir lá olhar. Boa. E, cara, eu acho que é bem por aí. Só trazendo, tem também alguns universais que a gente consegue falar. Talvez o tendão calcâneo vá machucar diferente de um tendão do supra, que vai machucar diferente da banda, mas tecidos respondem de uma maneira que é universal. Não tem muito jeito. Que aí volta lá na curva que o Rafa falou que seria importante a gente falar. Então, a curva de estresse-frequência, né? Você tem basicamente duas formas abrangentes, né? Pontos extremos da balança, que você pode gerar uma lesão e sobrecarregar um tecido. Uma delas é alta magnitude, que basta uma ou poucas vezes para você gerar uma lesão tecidual. Acidente de carro é assim, um entorse de tornozelo é assim, traumas no geral são assim. Uhum. Então, é o que a gente vai falar do estresse macrotraumático, né? Então, qualquer situação que com pouca ação e alta magnitude rompa ou supere ali o limiar de lesão tecidual, quanto que aquele tecido tem a capacidade de tolerar, vai gerar uma lesão. E aí, é claro que se a gente for aumentando a frequência do estresse, e combinando, né, estresse e frequência, a gente vai construindo um gráfico que começa lá no alto e aí essa curva vai caindo e suavizando e tendendo ao zero, mas ela nunca vai tocar e chegar no zero, né?
E aí, nesse extremo da direita do gráfico, a gente vai ter as lesões de microtrauma, repetição. Então, uma baixa carga, baixa magnitude, que é repetida, milhares de vezes, talvez. Mas que também, no acumulado, ela pode ir somando essas sobrecargas, não dando muito tempo para o corpo se recuperar, reparar aquele tecido. E aí vai flertando com o limiar de lesão e, por exemplo, são as características clássicas das tendinopatias que o Cássio falou. E quando tem o macrotrauma, é aquele negócio que a gente falou, é mais fácil de você entender de onde vem o problema. Quando tem a lesão microtraumática, esse estresse repetido, muitas vezes é um mecanismo meio água mole e pedra dura. Vem aos pouquinhos, o sintoma vai surgindo discretamente, de forma insidiosa, ainda não tem muita clareza, só que ele vai se mantendo aí. Então, muitas vezes fica difícil para o próprio paciente rastrear de onde veio, e na hora que ele já chega de saco cheio para você, falando, eu tenho um pé que dói, meu joelho está doendo, não aguento mais. E aí, muitas vezes, se o fisioterapeuta, o profissional que está atendendo, para nesse momento, ele vai dar o foco só para o tecido e não vai lembrar de todo esse papo que a gente falou. Tem um comportamento todo que levou a esse mecanismo de sobrecarga. Ponto que eu acho mais interessante, só para complementar, que essa é uma curva que, se a gente só lê esse gráfico, a gente fica tendendo a tirar uma conclusão que então o problema ou é alta carga ou então o problema é alta repetição. E aí daí vem um termo que é usual, mas que é errôneo, que é lesão por overuse. Então você coloca a culpa no uso, está usando demais, então usa de menos. Está doendo porque você está fazendo treinos longos na casa de 30, 35, maratona não é para você, vai para meia maratona. Então é bem comum a gente entender isso. E se a gente tem essa leitura, o diagnóstico e o tratamento vai ser pautado nela. Mas aí tem um termo de mecânica tecidual que é anisotropia. Isotropia é toda carga que é dada responde da mesma forma em todas as direções. Aniso é que não responde da mesma forma em todas as direções. Então, se você dá um puxão com uma carga X e der um empurrão com a mesma carga, ou seja, a direção mudou, para aquele tecido vai fazer toda a diferença. Então, vamos pensar, um osso longo, como, por exemplo, o fêmur, a tíbia, ele tem que receber a carga do segmento que está acima dele, que é o peso relativo daquele segmento. O peso é o mesmo, não vai variar. Mas se essa carga for incidida ali naquele osso longo axialmente, é o mesmo peso em um sentido, em um vetor. Tem uma consequência. Se a gente começar a incidir essa mesma carga com, por exemplo, um corpo que balança para um lado e para o outro e o pé acaba acoplando no chão com uma pronação, o sentido já não vai ser totalmente axial. Então já vai ter uma carga de flexão lateral, por exemplo, nesse tornozelo pé que pronou. E aí, com o mesmo peso, a carga incide de uma forma diferente e aí a resposta daquele osso vai ser diferente também. Então, inclusive, ele vai tolerar menos, né? E quanto mais essa carga for entrando obliquamente ou até mesmo perpendicular ao osso, menos tolerante ele vai ser a carga. E o que confirma isso? Mecânica tecidual. Você tem lá o comportamento de quanto a trabécula óssea vai conseguir suportar de carga se for em um sentido ou se for em outro. Então, na hora que a gente volta para a mecânica lá do comportamento da pessoa, cara, o peso dela é o mesmo, mas dependendo da forma que ela age, a consequência vai ser totalmente diferente. E talvez não seja o problema do overuse. Talvez ela possa usar a mesma quantidade, só que de uma forma melhor. E aí ela vai conseguir ter uma sobrevida naquela tarefa. Uhum. Acho que o melhor termo não é o overuse, seria o misuse, né? O mau uso. Mau uso. E essa questão da água mole em pedra dura, sempre é interessante o paciente saber disso, porque o que ele vai sempre dizer é, cara, mas faz 5 anos que eu corro e nunca tive problema no joelho, agora tá dando, esse é o mecanismo. Se doesse na primeira semana, você já não fazia mais desse jeito. Como veio doer só depois de 5 anos, você nem sabe o que está te machucando. A sua interpretação tem um joelho ruim, mas na verdade a interpretação você está correndo de um jeito que
põe uma carga inadequada no seu joelho. Então, a gente precisa abordar isso. É claro que nessa conta, né, overuse é um termo que, enfim, realmente bota a culpa no uso. Misuse faz mais sentido. Mas ainda a gente está falando do uso, né? Ou seja, a gente está falando do quanto de estresse está sendo aplicado naquele tecido. E que a linha do limiar é moldável para cima ou para baixo, dependendo da capacidade, né? E aí, por capacidade, você usou o termo aí da recuperação, não está sendo dada a recuperação adequada, enfim. Outras variáveis que entram no lance do estresse e recuperação, né? Uhum. Inclusive é o que a reabilitação mais clássica vai fazer, vai jogar essa curva lá para cima e para a direita para ficar mais difícil de pegar. Ou tentar fazer isso, né? Tentar. Tentar. Porque isso, então, também é um olhar meio, vamos chamar de bidimensional, assim. Machucou porque está fraco, faltou fortalecer. Para aguentar o que então, foi colocado de demanda. Se eu tenho muita demanda, eu preciso aumentar a capacidade desse tecido. Só que aí o que o Franco falou, e a anisotropia. Cada tecido gosta de um certo tipo de carga e não gosta de outros. Então, se eu estou colocando num tecido uma carga que não foi feita para suportar, você não vai aumentar a capacidade desse tecido. Então, trazendo um exemplo prático, o osso longo que o Franco disse, a tíbia, ela gosta de compressão. Se você faz uma força de compressão bem axial, põe peso em cima dela, ela se beneficia disso. Então, aí, se eu respeitar uma progressão de carga adequada, esse osso vai ficar cada vez mais forte recebendo essa carga. Então, se fizer caminhada, se fizer corrida, respeitando uma progressão adequada, esse osso vai ficar cada vez mais forte. Então, em condições ideais de metabólicas. Sim. Nesse caso. Então, via de regra, o osso de um triatleta é mais forte que o osso de um sedentário. Você viu, inclusive, que saiu um estudo recente sobre espessura da cartilagem de corredor, acho que amador, recreativo e tal. Eu conheço um de triatletas, mas tem aquela curva em J-shape, né, em forma de J, que é clássica do pessoal da medicina esportiva, que esquerda é o extremo do sedentarismo ali, né? Então, risco. Vai ser ruim. Geralmente, quem vai ter melhor benefício é quem está no meio ali, são os atletas que se dedicam, mas regulares, mas não digamos, nível recreativos, alto, não de né? nível competitivo alto. E quando o cara vai se deslocando muito para a direita, competitivo, profissional e tudo mais, onde ele depende muito dessa prática extenuante, vai ampliando o risco. E a gente tem um monte de estudo que vai nessa linha, né? Então, densidade mineral óssea, qualidade do disco, a cartilagem, né? Foi mais recente, do disco já faz um tempinho. Então, tem bastante coisa nesse sentido. E aí, então é isso. Se eu aplico essa carga que o osso gosta, ele se beneficia, se fortalece e aí você aumenta a capacidade desse osso. Mas o osso não vai ficar melhor em receber tração. Não vai ficar melhor em receber flexão. Se eu ficar tentando dobrar... A arquitetura dele não é para isso, né, cara? A arquitetura dele não é para isso. Então, se eu ficar colocando uma carga inadequada para esse osso, se eu repetir suficientemente... Então, vou usar essa frase para comparar os dois. Se eu repetir suficientemente uma carga boa para o osso, uma carga axial, ele vai se fortalecer. Se eu repetir suficientemente uma carga inadequada para esse osso, uma carga transversal, por exemplo, esse osso vai quebrar. Então, esse raciocínio do demanda-capacidade tem que ser olhada com essa qualidade. Qual é a demanda que está sendo oferecida, que esse tecido está recebendo? Se for uma demanda inadequada, você tem que mudar essa demanda, não tem como melhorar a capacidade desse tecido. Aí o exemplo que eu dou, já falei outras vezes em podcast aqui, se hoje eu acender um isqueiro debaixo do meu dedo a 1 metro de distância, amanhã eu vou fazer uma progressão, tem até o nome... Exposição gradual.
Então, aí amanhã eu ponho a 95 centímetros do isqueiro. Depois de amanhã, 90 centímetros do isqueiro. E eu vou, cada dia eu vou chegando o isqueiro 5 centímetros mais perto. Então, gradualmente, estou expondo minha pele ao fogo, ao calor do fogo. Vai chegar uma hora que eu vou poder botar a mão no fogo e não me queimar? Tipo, não. Cada vez que esse fogo chegar mais perto do seu dedo, mais ele vai queimar. Então você não consegue melhorar a capacidade da sua pele a resistir ao fogo, não vai conseguir fazer isso. Então também você não vai conseguir melhorar a capacidade do seu tecido músculo-esquelético a receber uma carga que ele não foi feita para receber, que não tem arquitetura para isso. Então cabe a gente olhar para a funcionalidade, identificar que esse problema está acontecendo e modificar esse comportamento para esse tecido receber a carga que ele foi feito para receber. Nessa história tem um lance aí que em muitos esportes que necessariamente demandam cargas que são inadequadas de acordo com a própria arquitetura do corpo, tem uma questão que é uma adaptação que acaba acontecendo a nível de sistema nervoso, que beleza, essa pessoa muitas vezes ela vai conseguir fazer, executar... Que a diferença é a tolerância, né? Ela vai conseguir consistentemente fazer aquele movimento, às vezes até sem sintomas, sem dor, né? Mas isso não significa que o tecido em si está agradecendo aquilo, né? Então sem sintoma, sem dor, por quanto tempo? Por quanto tempo, pelo menos naquele período competitivo, enfim. Eu desafio alguém a me dar um atleta de marcha atlética que não tenha... Ou uma bailarina que não tem um quadril ruim do ponto de vista de imagem e estrutura, né? Exato. Ou seja, você que pratica Muay Thai, toma cuidado com os chutes, as caneladas, que talvez você não vá calejar de fato a sua canela. Ou até um certo ponto, ponto. Né? Olha o Anderson Silva aí para contar a história. Exato. Olha aquele cri. Achei que o Franco estava buscando alguma coisa. Não, eu estou buscando uma imagem aí, mas pode falar. Bom, eu achei a imagem. Posso colocar aí para projetar, cara? Cara, sacanagem, eu só ouço podcast no carro. Sempre que os caras projetam imagem ou a gente, eu não consigo ver. Não, mas essa daqui vai ser legal, ó. É um estudo sobre justamente o que a gente acabou de falar de anisotropia que eu uso em aula. Bom, quem está conseguindo ver, a gente tem alguns gráficos aqui, mas basicamente a gente tem osso compacto, então seria a medular ali da tíbia, por exemplo, então bem no meio da diáfise, né, pegando. E tem o osso esponjoso pegando, por exemplo, a parte mais da epífise e a tolerância a diferentes cargas, né? Então, em cima a gente está vendo o osso compacto, embaixo a gente está vendo o osso esponjoso. A curvinha em azul, a carga compressiva. Então, você está vendo que no osso compacto, você vai aumentando a carga compressiva, ele vai tolerando, pum, ali na marca de 200 milipascal ele falha e aí entra no ponto de lesão e aí não tolera mais nada. Aqui na curva de vermelho a gente está vendo uma carga de tensão, então é a mesma quantidade, só que num sentido diferente, como a gente falou. E praticamente na metade ela já rompe e entra num limiar de lesão. Então, essa é a arquitetura do osso compacto. Na hora que a gente olha de baixo, também é osso, também é mineral, só que é organizado em outra arquitetura, mais trabéculo. Imagina você olhando a sua esponjinha de lavar louça no microscópio. Então, tem trabéculas em todos os sentidos. Sendo assim, na hora que você aumenta a carga compressiva ou a carga de tensão, ela vai suportar praticamente tanto quanto, porque ela não tem uma arquitetura que é específica em um sentido. Então, ela vai tolerando até que chega um ponto que é quase semelhante. Mas, mesmo assim, se a gente for olhar com critério, ela tolera um pouquinho mais de compressão do que de tensão. Então, regiões diferentes do corpo vão responder diferente. Sentidos diferentes da aplicação de carga, mesmo que a magnitude, né, o número lá no final seja o mesmo, o resultado final não é o mesmo. Então, isso é bem importante para a gente entender que, na prática, a forma é determinante. A forma com que você usa o corpo pode fazer esse corpo tolerar mais ou menos, né?
Esse gráfico D aí quer dizer o quê? Uma criança rabiscou no quadrado. Aqui eu Eles teria publicaram. Tem que olhar a legenda do teria que artigo. olhar de novo, mas esse daqui tá fresco na cabeça. Legal. Voltamos. A programação normal. Entendemos como os tecidos machucam. E agora? Entendemos que tecidos dependem de vetores específicos para responder melhor ou pior, para ter uma falha ou não, para evoluir com disfunção ou dor. E a partir daí é que acho que entra as principais diferenças da condução, né? Dos casos, de fato, das lesões por sobrecarga, especialmente. Uma conclusão disso existem movimentos que vão aplicar cargas melhores no seu corpo, e se a carga é boa e você respeita uma periodização adequada de estímulo, descanso, você vai ter benefício. Então, se você faz uma atividade física com um padrão de movimento que ponha cargas adequadas no seu corpo, você vai ter benefício, você vai ter tecidos mais fortes, você vai ter mais saúde. Se você aplica no seu corpo uma carga inadequada, você está repetindo o mecanismo de lesão. Pode não machucar hoje, se não for um macrotrauma, mas se eu repetir o suficiente, uma hora isso vai estar fadado a lesionar. E quando a gente fala em lesionar, é o tecido perder sua característica saudável. A história do tendão que a gente falou. O paciente, quando chega com tendinopatia, não chega com rompimento do tendão, ele chega com o tendão judiado, tendão degenerado, que tem alterações histopatológicas. Mas isso aconteceu porque esse tendão foi recebendo ao longo do tempo cargas que não são boas para ele. Então, óbvio que mesmo cargas adequadas em termos de vetores de força, se eu colocar muita intensidade ou não der descanso, também isso pode me machucar. Não é que existe algum movimento que vai te deixar imune a lesões. Se você colocar uma periodização ruim, se você botar não respeitar seu ciclo de descanso, então isso também pode te fazer mal. Mas se você coloca no seu corpo uma carga inadequada, você vai machucar muito antes e certamente. É só repetir o suficiente que a lesão vai acontecer. Ou seja, existe movimento bom, existe movimento ruim. Existem movimentos melhores, movimentos piores. E aí, quando o paciente chega para a gente com um problema, a gente vai ter que investigar. Por que ele está com essa queixa? Sim. Por que ele está com esse problema? Onde que a gente vai investigar isso? Não faz parte olhar para o tecido. Vamos ver como é que esse tecido está. Vamos fazer um teste local. Vamos fazer uma propedêutica ali da articulação. Mas isso só vai me entregar que tecido que está doendo, se o tecido está íntegro macroscopicamente ou não, mas não vai me dar a resposta de por quê. Por que esse tecido machucou? Quando já tem alguma habilidade de olhar para a função, eu acho que até pode ser um facilitador, tipo, vamos lá, uma dor no joelho, que o cara não sabe especificar muito bem, mas pelo exame clínico você consegue diferenciar se é um atrito da banda ou se é uma femoropatelar. Isso até facilita no tipo de pergunta para se fazer femoropatelar costuma doer em tal conjunto de atividades. Cara, nesse conjunto, sente alguma coisa? Tem dor, sei lá, para sentar e levantar, subir, descer a escada, agachar? Tenho, não tenho? Isso já vai te ajudar a saber onde buscar informação para o cara que está com dificuldade de reportar. Se é uma dor mais na lateral do joelho, um atrito da banda, mas tem alguma coisa associada com corrida, costuma correr, não, pedal, enfim, alguma coisa que possa favorecer esse estresse de repetição e atrito lateral do joelho. Então, talvez nesse sentido possa ser um facilitador, mas no geral, se você investigou bem lá atrás, a própria avaliação já vai te nortear para onde você tem que olhar. E aí, não que não seja importante, mas cai um pouquinho da importância dessa avaliação segmentar. Isso, aí precisa de ser mais treinado para isso, mas, por exemplo, eu tô com um desconfortozinho
na região ali do tendão calcâneo esquerdo. A princípio dá muito cara de ser o tendão calcâneo, mas a hora que você vai palpar, claramente não é o tendão calcâneo. São os tendões mais profundos, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, que estão me provocando esse desconforto. E quando que acontece? No futevôlei. Sempre que eu jogo futevôlei, depois fica meio chatinho. Aí vamos tentar entender o mecanismo. Na areia toda esburacada, na perna esquerda é muito comum eu deixar, a hora que o meu pé entra num buraco, eu deixo fazer uma dorse, então o tríceps acaba cedendo e quem segura são os flexores dos dedos. Então eu fico me sustentando nessa superfície irregular. Musculatura super profunda. E que vai... É uma musculatura de flexor de dedos, flexor longo dos dedos. É de ajuste, né? Se a gente for olhar para a anatomia dele, está indo lá na falange distal. Ele é um músculo muito delgado e longo. Ele foi feito para fazer esse ajuste de ponta do dedo, dar uma apertadinha no chão. Não foi feito para suportar peso do corpo Uma posição alongada ainda. Uma posição alongada. E aí onde que ele vai doer? Porque o músculo começa lá na região posterior da coxa, o tendão vai até a ponta do pé. Por que quina. Por que ele dói na quina? Ele dói exatamente atrás do tendão calcâneo, que é na curva que ele faz atrás da tíbia ali. Então, se a gente pensar... Então, para quem está olhando o vídeo, se a gente pensar num tecido que está indo lá para a ponta do meu pé e fazendo a curva em torno da tíbia sendo tensionado, onde que vai estourar onde que vai machucar esse tecido? Vai ser bem na quina. E se você ainda casar isso com uma pronaçãozinha... Maravilha. Então é isso. Aí estou me autocorrigindo lá para chegar ativando mais o tríceps, cravar mais primeiro e quinto metatarso no chão desde o primeiro contato com a areia. E aí, assim, um treininho que eu faço assim, consigo ativar melhor minha sustentação na areia, no outro dia já é zero desconforto. Então aí... E o tecido ainda não deu tempo de mudar, né? O tecido continua igual. Então, assim, é muito rápido. Se você tira a carga inadequada daquele tecido, a queixa já desaparece ou já diminui. E aí entra o papel biológico da dor. Esse caso não é nem dor, mas é esse desconforto atrás do tendão calcâneo. Ele é um alerta para mim. A hora que ele aparece, porque, tô lá jogando futebol e pensando... Quem ouviu últimos episódios aí sabe a dificuldade que eu tenho. Eu fico ouvindo do professor que eu não capricho. Aí você tá correndo, pensando na bola. Como é que eu vou fazer essa bola subir com o peito? E, aí tem hora que meu pé não funciona bem. E aí se a dor vem, eu falo, lembrete, vamos lá. Aí faço um treininho. Em algum momento eu ponho consciência ali na ação do pé. Não recomendamos isso para os pacientes, mas... Nesse momento faz sentido. Você está numa fase associativa do aprendizado, né? Pensou, dá certo, distraiu, pensou lá na bola, talvez perca. É que eu fico levando o raciocínio, como físio, eu faço isso o tempo inteiro, mas fico levando o raciocínio para tarefa que não se deve fazer muito, mas... enfim, a dor é minha aliada, a dor não é minha inimiga. Eu não olho para essa dor no meu tendão pensando, putz, tem um tendão detonado, essa dor... O motivo para eu me tratar é eliminar essa dor, não. Porque se eu conseguisse magicamente tirar essa dor daí e continuasse fazendo o mesmo mecanismo, daqui a pouco esse tendão ia romper. A dor está me protegendo de eu estourar mais esse tendão. Então, quando ela vem, ela é um lembrete para mim, falando, opa, estou usando mal o meu pé. Estou com misuse do pé e dos meus tendões, dos flexores longos, e aí eu ajusto isso e tudo resolvido. Cara, e uma última coisa que eu acho que seria legal de pontuar aqui, que o que a gente tem como alteração tecidual lá, que você, por exemplo, vai ver num exame de imagem, ou que num caso bem crônico você vai conseguir na inspeção ver, sei lá, um tendão super roliço, espessado ali, rígido, né? Isso é claro que é um problema, muda a arquitetura,
mas até certo ponto é o próprio sistema, é o próprio corpo tentando correr atrás daquilo que ele sofreu. Então, é um mix entre um pouco do que foi degenerado, as novas fibras de colágeno que estão entrando ali, tentando organizar, e antes de organizar o negócio, elas já estão apanhando de novo. É a vascularização tentando vir para fazer aquilo acontecer de uma forma mais rápida em um tecido que não é naturalmente vascularizado. Então, muito do que a gente vê é o sistema tentando resolver o problema. Num quadril, por exemplo, que aí você vai ver um monte de osteoftose marginal também. Aí é o sistema nervoso não, o sistema, né, musculoesquelético tentando dar um jeito ali de, cara, já que você não está melhorando a sustentação, eu vou travar essa porra. E aí vai construindo um pouquinho mais de espícula, até porque o osso responde à carga compressiva. Teve carga compressiva ali, deu choque, bateu, ele vai mineralizar, né? Então é um pouco dessa leitura que a gente tem que ter, né? E aí, se você colocar a carga adequada, talvez não degenere nesse ponto. Cara, me veio uma imagem agora que apareceu um buraco na calçada, no asfalto, aí vem aquela equipe de tapa-buraco, operação tapa-buraco que tá rolando aqui. Aí a gente olha no microscópio e fala, onde tem buraco tem equipe do tapa-buraco. Logo, eles são parte do problema. Então, tira esses caras daí. Vou explicar o paralelo. Eu tenho um tecido machucando, o corpo fala, putz, preciso regenerar isso daí. Joga sangue para lá, vamos neovascularizar. Aí você olha no microscópio e vê vaso onde não deveria ter vaso ao princípio. Fala isso, eu já li artigos falando, o problema é a neovascularização, dói porque tem esses vasos lá. E aí tem terapêuticas para isso. Vamos cauterizar é a palavra? Não sei. Enfim, esclerosar, vamos esclerosar esses vasos. Aplica glicose? Aplica o quê? Igual vasinho. Igual vasinho de varizes. Nossa, não sabia assim. disso, não. Tem estudo que tentou isso. Não deu certo, óbvio. Porque eles estavam tentando tirar... É como se eu chegasse nos caras do tapa-buraco e desse tapa na orelha deles. Sai daqui, que vocês... E eles estão tentando consertar o buraco, eu estou tirando os caras de lá. E, puta, só mais uma... Eu vi uma vez, nada a ver, mas nesses festivais de curta-metragem, aí eu fui lá no Sinusp e estava tendo, aí, sei lá, em 1 hora de apresentação tem uns 10 filmes. Aí tinha um filme que era Os Anões Fazedores de Buraco. Você reparou que em São Paulo tem muito buraco nas ruas? Aí aparece uma Kombi parando, desce uns 10 anãozinhos com picareta na mão e sai cavucando buraco. Tem anões fazedores de tendinopatias. Onde fomos parar? Lamentável. E aí? Tá bom por hoje, Chega né? por hoje? Boa. Encerramos e tem papo para mais, né? Para próximos episódios. Teremos. Uma boa introdução. Posso fazer o jabá Manda aqui? ver, manda ver. Vou puxar. A gente... Deixa eu colocar primeiro, né? Ixi, eu coloquei na tela errada. Franco. Bom, enquanto isso, vamos dar um fechamento. Vai lá. Reabilitação funcional, o que é isso? É olhar para a função 100% do tempo, entender que o problema decorre da função e a solução está na função. A gente precisa... o tempo inteiro está olhando para isso. Em qualquer fase da reabilitação, a gente tem que estar com a funcionalidade na cabeça. Puxando para a musculoesquelética, para o esporte, os tecidos que os pacientes vão trazer queixa para a gente sofrem com alguma questão na função, na tarefa. A gente tem que coletar uma história, entender que tarefa é essa que está relacionada com esse sofrimento tecidual, ir lá investigar. Olhou na tarefa, entende o mecanismo que está provocando essa sobrecarga tecidual, e aí o tratamento vai envolver corrigir esse mecanismo. Então, essa é a reabilitação funcional. Estar de olho o tempo inteiro na funcionalidade. O que a gente quer como resultado primário, não é tirar a dor do paciente, é devolver o paciente para que ele consiga executar a tarefa dele de uma maneira que não provoque dor. Enfim.
E aí, se você gosta do assunto, se você se interessou, o Franco tem um jabá a ser jabá. feito aqui. Bom, a gente vai ter muito mais papo nos próximos encontros dessa série. Então, além desse de hoje, vão ter mais 4 que combinam com os cursos, né, modulares que a gente vai fazer na Brains for Share sobre reabilitação funcional. Então, no dia 20 de abril, a gente vai falar sobre as lesões do tronco, e aí pula uma semana, depois dia 4 de maio sobre lesões do quadril, pula de novo uma semana, sempre pulando uma, dia 18 de maio, lesões do joelho, e para finalizar esse bloco, lesões do tornozelo e pé no dia 1º de junho. E a ideia é justamente a gente trazer tudo isso por essa abordagem, por essa ótica da reabilitação funcional, entender que aquelas queixas, aqueles sintomas, muitas vezes são consequência de um misuse, né? E que você compreendendo o que seria esperado, o que pode ser feito e como modificar aquilo, você provavelmente vai atingir um resultado melhor com o seu cliente, com o seu paciente. E esses cursos serão feitos presencialmente lá na Esfera, do Renan e do Lucas Tonicelli, que fica... qual que é o endereço lá, Cris? Você lembra? Vila Mariana. Rua Borges Lagoa, 1070. Não, Vila Clementina. Então você vai poder lá presenciar esse tipo de discussão com aplicação prática para cada um desses segmentos que a gente falou. Isso é importante, prática. Não é mais um episódio de podcast que você vai ouvir presencialmente. Não, a gente vai entender a questão funcional do segmento que a gente estiver abordando. Então, lesões do tornozelo e pé, como que o pé deve funcionar, quando que ele se machuca e como que a gente pode abordar para corrigir isso. Então, se você gosta aí do tema de reabilitação funcional e quer aprender mais na prática como que a gente faz, e se você já também é iniciado no tema e quer aprimorar, vamos lá com a gente que vai ser um curso muito bacana. E quem vier pelo Movimento em Foco... Você que faz o jabá. Estamos dando... Estou oferecendo um desconto não oferecendo combinado. Desconto criado. Vai lá. Quando for fazer a inscrição, fala pra gente que viu no Movimento em Foco que a gente combina um precinho camarada. Essa do precinho camarada, no próximo episódio você vai ter que vir com o número aí, tá porque bom. Senão fica estranho. Tá bom. Boa. Black Friday, metade do dobro. Muito bom. Feito. É isso. Então, obrigado aí para quem esteve ouvindo até então. Sem mais recados. Sem mais recados, tá feito. Tá feito. Muito bom, então. Valeu, galera. Valeu. Até o próximo episódio. Até.